Chegou. Aê, é nóis. Laudi, você chegou na hora certa. A gente também atrasou aqui. Aqui tá tudo confuso. Eu que lute, meu Deus. Meu Deus, amor. Amor, eu quero uma internet boa nessa Você tá casa. só segurando a audiência só pra chegar, bater 80 e voltar? Pois é. Aqui, vambora? Vamos meter marcha? Bora. O que você falou aí, enquanto eu estava ausente? Falei nada ainda, tô só cantando aqui pro pessoal. Então bora. Ó a Lara aí. Ei, Laura. Caio tá aí, Laura? Gente, minhas amigas estão tudo com bebezinho. Galera, grávida. seguinte, vamos lá. Eu falei esses dias algumas coisas picadas sobre casamento, mas muita gente não viu. E a gente reuniu algumas coisas que a gente gostaria de comentar com vocês sobre como ter um casamento antifrágil. O que é a parada? O casamento antifrágil é aquele casamento que quanto mais problemas o casal enfrentar junto, mais unidos eles vão ficar, tá? Então, assim, você partindo desse princípio, entendendo esse princípio, você vai parar de ficar tão nervoso, tão ansioso, quando começa a enfrentar problema, quando acontece um problema. O casal ele vai se unir mais, ele vai ter consciência. Se você tiver clareza disso, de que quanto mais problemas vocês enfrentarem, mais unidos vocês vão ficar, mais vocês vão crescer, você passa a enfrentar os problemas de uma forma diferente. Porque na hora que chega o problema, você não quer repudiar ele, você quer resolver. Você se une, E tudo isso parte de um princípio. Um casamento antifrágil ele só pode... O casamento ele só chega num ponto de ser antifrágil mesmo, loucão, se o casal tiver intimidade. E eu acho massa esse negócio de intimidade, que muita gente confunde intimidade com interação. Deixa eu falar um negócio pra você que está em casa ou está num lugar que tem condições de pegar papel e caneta. Eu vou te dar 30 segundos para correr e pegar papel e caneta, porque essa live vai ser massa, vai ter muita informação legal. Você vai querer anotar. Então corre lá, pega papel e caneta. Show? Galera que quiser ir comentando, pode comentar, que de vez em quando a gente vai dar uma paradinha, ver os comentários. Se tiver alguma pergunta, a gente responde, beleza? Fechou? Então vamos lá. Primeiro, para poder falar sobre casamento antifrágil, a gente tem que definir alguns conceitos para ficar mais claro para você, tá? E eu vou te falar, quando você começa a entender o significado das palavras, das coisas, você começa a ter mais clareza, velho, em relação à vida, tá? As coisas da vida. Tudo começa a fazer mais sentido, entendeu? Então, é muito importante você entender as paradas, o significado das coisas. Eu tenho aprendido que a gente tem que ser uma máquina de significado. Quando você é uma máquina de significado, tudo que acontece com você, você já tem uma resposta para aquilo ali e para entender aquilo ali, sacou? Agora você tá bonitinha, amor. Tá toda linda. Coloquei um filtrinho. Como é que eu vou conseguir falar com você olhando assim? Você consegue. Tô muito apaixonado. Bom, vamos lá. Uma parada que assim, rachou a cabeça da galera no meio quando eu expliquei é a diferença de união para unidade, tá? Então a gente precisa definir isso aqui nesse início para poder... porque vai fazer todo sentido em tudo que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então é o seguinte, eu não vou falar nem de aliança, tá? Porque aliança é um pouco polêmico. Eu vou falar de união e unidade, que é muito simples de entender, mas é poderoso isso daqui. E o dia que eu entendi, fez todo sentido para mim. A união, eu vou dar um exemplo para vocês. A união é como se fosse um saco de laranjas, tá? Um saco de laranjas. Você coloca um monte de laranja dentro de um saco, elas estão juntas, certo? Tem umas a gente fala, união, o casamento é uma união. Você tem uma união ou uma unidade? Você já ouviu falar que casamento é uma unidade, não uma união? Dificilmente você ouve falar, tudo é união. União estável, união não sei o que lá, união de bens, separação de bens, tudo é união. E na real, o casamento ele não tem que ser união. O casamento não tem que ser união, o casamento tem que ser unidade. A união é um saco de laranjas, tá? Só que acontece se vier um fator externo, ou seja, um problema, e rasgar esse saco, ferir esse saco. Vai abrir essa sacola, esse saco de laranja, e cada laranja vai para um lado, vai espalhar, vai fazer... Certo? O que é unidade diferente de união? Unidade é você mudar o estado, tá? O estado da coisa e transformar numa outra coisa. Você vai pegar uma laranja, vai pegar outra laranja, você vai espremer as duas e vai fazer um suco. Você transformou as duas você não num sabe suco... mais quem que é laranja, qual laranja é Você qual. não sabe mais qual que é qual. É tudo uma coisa só. Isso é uma unidade, é um suco de laranja. E nunca mais E dá se pra voltar a você... ser laranja. Nunca mais volta a ser laranja. Então, qual que é a diferença? Um só mudou de local. Ele estava fora do saco, agora está dentro do saco. Qualquer coisa ele volta para fora do saco. O outro, você mudou o estado dele. Ele não é mais uma laranja. Ele virou suco.
Então, ocorreu o quê? Não é uma mudança, é uma transformação. E quem acompanha aqui, quem já é da galera do Clube 472, já sabe essa diferença. Eu só vou explicar aqui para definir para quem é novo aqui, que a mudança ela tem volta, a transformação ela não tem volta. Então, dois exemplos clássicos aqui é o seguinte: um bebê que sai da barriga de uma mãe, ele não consegue mais voltar para a barriga da mãe. Uma criança, quando cresce, ela não volta a ter o tamanho de uma criança, fisicamente falando. Então, isso é transformação. Uma lagarta que virou borboleta, ela não volta a ser lagarta. Transformação, você mudou o estado da coisa de um jeito irreversível. Então, quando a gente fala eu gosto do exemplo do suco. Voltando ao exemplo do suco. O suco é o melhor exemplo. O suco é o melhor exemplo. Porque tem gente que vai falar assim: ah, mas eu casei com uma laranja podre. Eu escolhi uma laranja podre para fazer meu suco. E aí que eu sempre falo: a gente tem que prestar atenção na laranja que você vai escolher, porque vai virar suco. E se você escolher uma laranja podre, seu suco vai ficar ruim e não tem como voltar depois. Então a gente tem que entrar no processo seletivo, fazer o processo seletivo muito bem feito. Quando você vai fazer feijão, você não cata lá o feijão bom, feijão ruim, feijão bom, feijão ruim? Tem que escolher as laranjas boas também. Porque senão depois seu suco vai ficar ruim e você vai reclamar da vida. Mas quem escolheu foi tu. Então a gente vai falar aqui para 3 tipos de pessoas que estão assistindo aqui agora. Tem as pessoas que ainda não casaram, então a gente vai bater muito em cima de processo seletivo quando a gente estiver falando, tá? Você pensa mais em processo seletivo, tá? As pessoas que já casaram, a gente vai falar sobre como você lidar com isso e ir consertando seu casamento, tá? E as pessoas que já se divorciaram, que já não deu certo, já separou, e que tem 2 casos. Tem o caso da pessoa ter que voltar, né, quando faz sentido, e tem o caso da pessoa que realmente não deu jeito. Eu vou falar para vocês o seguinte: como eu sei que tem muita gente que já divorciou, já casou de novo, eu conheço uma galera que está aqui, então eu vou te falar o seguinte: você não tem que preocupar, eu não estou aqui para te julgar, nem falar o que você tem que fazer. Existem 2 tipos de situação quando a pessoa já separou, tá? E eu conheço pessoas que já separaram e depois constituíram uma família linda, a família perfeita. E o erro delas foi lá no início, na juventude, quando engravidou, quando casou, não pensou direito e tudo mais. Já separou, já constituiu outra família, já tá com filho, já tudo. Cara, é óbvio que não é para você separar e voltar com aquela pessoa lá no início. Ninguém é idiota aqui, não. Tá? Isso é uma coisa boba, retardada. Só a gente, sei lá, muito religiosa que falaria um trem desse. A gente está na vida real. A vida real é que você agora acertou sua vida, né? Você fez o certo. Só que também tem casos de pessoas que estão na situação de ter separado, ou ter, sei lá, maridos que abandonaram a esposa e tudo mais, ou o contrário também. Só que agora estão numa relação, cara, traiu a esposa e está numa outra relação, abandonou a família. Nesses casos, a pessoa, cara, sério, ela tem que voltar, ela tem que se arrepender e voltar para o que está certo lá. E se der então, pra assim, consertar, conserta. Se já tá com outra vida, é daqui pra frente. Vamos não errar mais. É daqui pra frente. Não perde mais. Então, assim, a gente não tá aqui pra ficar tampa o ouvido quem for mais sensível aí, né? A gente tá aqui pra ficar cagando regra pra ninguém não, sacou? A gente vai falar o que funciona pra gente e o que funciona, o que a gente tem observado nos casais nesses últimos 11 anos. Porque a gente é muito observador de casal. A gente Tudo desde o início gosta de observar. Mas não acho que você é a exceção. Né? Às vezes não a é. gente é super a favor de casamento. Então, você está querendo que eu passe a mão na sua cabeça aí para você separar, você pode clicar no xizinho aqui. O pessoal valeu, aí que um abraço. O pessoal que tá com a chuva aí, que tá caindo a conexão e tal, a gente vai deixar salvo, tá? Então, galera, seguinte, vamos lá. Voltando ao exemplo das laranjas, o que você precisa ter no seu casamento para ele ser antifrágil? Primeiro de tudo, você tem que entender esse conceito. É unidade, velho. É unidade. Esquece trem de união, esquece de ser um monte de laranjinha. Vira um suco com a sua esposa, tá? Com o seu marido. Meu, a laranja tá meio podre, não... aí é problema seu. Você casou, então você vai ter um suco meio azedo, meio... Mas dá pra consertar. Dá pra consertar. Dá pra consertar, claro. Você pode botar adoçante, açúcar, né? Vai incrementando outros elementos ali. Mas assim... Tá dando leves travadas? Travadas no da Carol no meu? Então, vamos lá. Processo seletivo. Quem ainda não casou, tá? Uma galerinha que ainda não casou. Toma cuidado no processo seletivo. Cara, você passa o processo seletivo para emprego. Você tem que fazer teste de produto quando você monta empresa, que é o MVP. Você sempre faz teste. Por que na hora de casar, você vai casar com qualquer um? Você vai casar o primeiro que aparecer?
Eu acho que tem gente que casa por comodismo, sei lá, tipo, ah, já tô namorando com esse cara aqui mesmo, vai tu mesmo, sabe? Acho que o que falta muito, a gente sempre acaba chegando naquele ponto que o que tá faltando é a identidade, você saber quem você é, você saber o valor que você tem. Eu recebi uma pergunta aqui, eu vou até responder ela de uma vez. Eu anotei aqui no meu caderninho, porque eu estou mexendo no celular. A pergunta foi a seguinte: o que fazer se o meu namorado não quer casar? Eu acho que você tá no processo seletivo, você tá namorando e o cara não quer casar. É isso que você quer? É isso que você merece? É isso? Qual que é o seu valor? Então, a gente tem que pensar nisso, cara. Principalmente no namoro. Se no namoro você já tá vendo que a visão de vocês tá diferente, então, será que vai valer a pena? Cara, o namoro, ele foi feito pra dar errado. É. Você sabia disso? Por isso que a gente nem namorou, né, amor? O namoro, ele foi feito pra dar errado, cara. Sabe por quê? Porque se der certo o namoro, se der certo, aí ferrou. Aí é um funil, é igual funil de vendas, tá? Você tá aqui no namoro, gigante. Ele foi feito para dar errado, porque na verdade o seu objetivo é tirar ali o noivado. E o noivado também foi feito para dar errado. Você sabe por que tudo isso foi feito para dar errado? Porque se der certo, amigão, se der certo, casou, aí ferrou. Já era. Aí já era. Sabe o que é o casamento? Depois que você entende o que eu tô falando, e depois que eu te falar o que eu tô falando, aí daqui em diante, na sua relação atual e tal, aí você não tem desculpa. Você já vai ter clareza do que eu tô te explicando. O casamento é igual você atravessar uma ponte. Eu falei que casamento é transformação, não falei? Então eu vou fazer outra analogia. É você atravessar uma ponte e explodir a ponte. Você tem que explodir a ponte, não tem volta. Se você tratar casamento, isso aí, por que eu tô falando isso no início? Porque a gente falou de casamento antifrágil. Casamento antifrágil é aquele que você cresce com problema. Cara, não tem como você crescer com problema, você enfrentar um monte de problema, se você acha que qualquer coisa, se não der certo, você para. Se você considerar isso como uma opção, você já tá 50% caminhando para não dar certo. Você não pode cogitar essa possibilidade. Se você ficar colocando isso como opção, vai dar errado. Mas você pode ter certeza que vai dar errado. Porque então, assim, a gente acredita muito em plano A. Eu e o Caio, a gente sempre fala assim, cara, a gente não tem que ter plano B. Plano B é fazer o plano A dar certo. Porque quando a gente tem um plano B, a gente acaba tendo cama quente, a gente tem para onde voltar. Então, você não pode ter. Tem que explodir a ponte real. E é por isso que o processo seletivo é tão importante. Eu fico pensando assim, tipo, cara, você tem que escolher, além de um marido, é o cara que vai ser o pai do seu filho, sabe? Além de você escolher uma esposa, é a mulher que vai gerar teu filho. É isso que você quer? É um cara assim que você quer para ser pai de seus filhos? É uma mulher assim que você quer para ser mãe de seus filhos? Porque, gente, fruto da relação vai ter uma hora. Querendo ou não, se você tá namorando, se você tá ficando com alguém, tá pegando sexo... Como que é? Sexo casual. Disso aí pode sair um filho. E aí a relação vai ser pra sempre. Né? Pelo menos deveria ser. Porque, né, tem uns carinha aí que vão embora, abandona, não sei o quê. Aí depois fica falando assim, ah, mas a culpa não é da mulher. Eu vou ser polêmica só um pouquinho, pode? Mete bronca aí. Aí fala assim, a culpa não é da mulher. Mas eu acho que é assim, sabe? Porque se não for um estupro, isso aí é um caso, né? Mas você escolheu, amiga, transar com esse carinha aí, sabe? E aí agora você tá grávida, teve um filho, o cara te abandonou, não sei o quê. Mas a culpa é sua, amiga, desculpa. Concorda? Vai, amor, pega a bola aí. Eu fui muito polêmica. Cara, na verdade a culpa, a gente sempre tem que puxar a culpa pra gente, né? Isso chama-se autorresponsabilidade, né? E assim, pra quem ainda não tá acompanhando, não sabe disso que eu já falei, culpa não quer dizer você ficar deprimido, morrer por causa disso, não. Culpa é uma parada que você pega e você vai colocar debaixo dos seus pés e não em cima da sua cabeça. Se você colocar a culpa em cima da sua cabeça, ela se torna um fardo pesado. Você tem que se sentir responsável e culpado pelas coisas que estão acontecendo em última instância, mas para usar isso debaixo dos seus pés como uma mola, para te impulsionar a tomar uma atitude, a ir para frente, a resolver, tá? A agir. É isso que a culpa ela tem que fazer com você. Puxa para você, entende a sua parcela de responsabilidade quanto aquilo ali e que isso te mova a ter uma atitude positiva, sacou? É uma indignação positiva. Vai para frente. Vamos lá.
Ah, o Everton tá falando uns negócios aqui. Deixa eu ler aqui o que ele falou. Everton, manda tudo numa linha, numa mensagem só. Falaram tudo. O namoro foi feito pra acabar. E não entendo como ambos veem que tá dando errado no namoro e ainda casam. Pra ver se acerta. Pois é, gente. Namoro que tá dando errado. Véi, Pra dar para errado, com mas isso. é na hora de pra você ver se... Aceita como oportunidade. Despluga logo. Não tem esse trem, não. Tipo, a gente tava falando, a gente tava vindo de Itaperuna agora e a gente tava conversando sobre a live, né? E sobre as coisas que as pessoas conversam com a gente sobre casamento e tal. E como tem gente que fala assim, ah, eu casei, meu marido bebia, mas agora eu não gosto que ele bebe. Ou então assim, ah, meu marido bebe, eu não aceito. Aí a gente pergunta, né? Mas quando você casou com ele já bebia? Ah, já. Então, cara, você aceitou sim, sabe? Você aceita que ele bebe. Ou então, ah, eu sou crente e meu marido é, sei lá, macumbeiro. Tipo, Aí é tenso, né? mas se vocês já sabiam disso, vocês não sabiam disso, não? Sabe? Tipo, cara, você tá namorando, mas você tá o quê? Você tá só fazendo sexo com a pessoa? Você tá só beijando na boca? Não tem conversa? Sabe? Eu e o Caio, a gente gosta muito, a gente ama que o nosso namoro foi virtual e foi pouco tempinho, né? Pessoalmente, a gente namorou 3 dias só, gente. E pela internet foram 3 meses. Mas nesse Amor, tem uma galera disso, nova aqui que não sabe dar nessa história. Enquanto você contar assim, você dá uma... Deixa eu rapidinho, só dar uma rebobinada, então. A gente foi amigo por muito tempo, virtualmente. Então, a gente se conhecia muito, porque a gente era muito brother. Então, ele sabia todos os meus podres, eu sabia todos os podres dele e tal. E a gente gostava de saber as coisas um do outro. E quando a gente começou a namorar virtualmente, sem se conhecer, foi muito bom, porque a gente não tinha pegação, não tinha beijo na boca, amasso e tal. Então, o que a gente tinha que ser um pro outro? A gente tinha que ter papo, sabe? Então, a gente se conheceu muito. E isso foi muito bom pra gente, porque isso fez a gente pensar assim, pô, eu vou casar com esse cara, velho. Tipo, que cara massa, sabe? Ele me entende, a gente dá certo e tal. Foi arriscado? Foi, mas aí estamos aí 11 anos, né, amor? Pra provar que a gente... Finalmente podendo fazer uma live, né, amor? Com Finalmente. Autoridade sobre o assunto Pois e as pessoas respeitando o que a gente fala. Porque no início desse casamento... Essa live é um vrá na cara da sociedade. Porque no início desse casamento, você criou um blog. Você criou um blog chamado Coisa de Casada, né? Depois você abandonou o blog lá, depois de 1000 postagens. Mas você criou um blog para falar de casamento. E as pessoas, o que elas comentavam, amor? Ah, você fala isso porque tem pouco tempo de casada. Ah, você fala isso porque não tem filho ainda. Quando chegar com 5 anos... As pessoas sempre têm que falar alguma coisa. E tipo, isso foi muito bom, porque a gente se conheceu mesmo. Então, eu acho que a fase do namoro é a fase que você tem que conhecer exaustivamente a pessoa com quem você tá, porque é um processo seletivo, cara. Cara, muita gente fala assim, mas ele dava alguns sinais e eu não levei a sério. Meu. E dá sinal, tá? E dá sinal. Dá sinal. Ó, é muito difícil. Deixa eu te falar um negócio, não existe. Só se for cego pra não ver. Casos muito extremados, eu sou absolutamente a favor. Cara, sei lá, a mulher tá apanhando o marido, são casos extremos, são exceções, né? A gente tá falando aqui mais da maioria. É claro que em casos extremos assim, eu sou a favor de dar um pau no cara e botar ele preso. Eu dei até umas dicas aqui que foi meio polêmico outro dia, não vou dar dica aqui não, tá, amor? De dar um pau no cara, depois eu falo sobre isso. Mas assim, cara, com certeza essa mulher, ela tem que também, além de botar o cara preso, ela tem que assumir a responsabilidade dela, porque eu tenho certeza que não tem um homem que espanca a mulher que quando ele estava namorando com ela, não deu sinais disso. De ser meio perturbado das ideias. Não tem um cara que é absolutamente normal, que não dá sinais de nada, a não ser que ele seja um sociopata lá, mas eu tô falando de 1 em 1 milhão. Não é o seu caso aí, sacou? Então, assim, entenda a seriedade que é o processo seletivo. Dito isso, a gente pode passar mais pra frente. No processo seletivo, você tem que ver se existe, cara. Como é que a gente vai chamar isso? Primeiro, na hora que você for olhar para uma pessoa, tá? Você tem que ver se essa pessoa tem congruência, tá? Se essa pessoa é coerente. Se aquilo que ela fala, ela também pratica nas atitudes dela. Se aquilo que ela fala que acredita, no dia a dia ela demonstra aquilo ali, ou ela fica passando pano, miguezando com as coisas, justificando erros. Observa os detalhes, porque esses sinais eles aparecem no namoro.
Então, se você tá namorando, se você ainda não casou, preste atenção nos sinais. Porque, velho, se você errar no namoro, é muito fácil de jogar a bola pra frente. Errou no casamento, o trem é pesado, tá? Vamos lá. Depois que você passou pelo namoro, casou, vamos dar marcha aqui. Tem algumas características que você precisa ter, velho, no seu casamento para ele ser considerado também antifrágil. Primeira coisa, você precisa eliminar os sabotadores desse casamento, tá? Tem vários sabotadores. Eu não listei aqui, não, mas eu vou falar alguns aqui, a Carol vai completando ali. Um sabotador, que eu tenho certeza que mais da metade de quem está assistindo aqui, mais da metade, passa por isso e nem repara que isso é um problema no próprio casamento. Eu vou te falar, isso é um problema sério, que é dividir dinheiro. E o erro começa lá no casamento. Lá no casamento. Na hora que você casa, se você colocou divisão de bens total lá no cartório, né? No cartório, né? A divisão total de bens. Meu, total de bens de quê? Aí, né? Mas como assim? Sacou? Se eu tô falando que você tem que... Se o o casamento tem que ser uma unidade... Oi? Se não der certo, separa, cada um vai com seu dinheiro para cada lado. Isso aí você já tá pensando nessa possibilidade. Por que você tá cogitando essa possibilidade? Sacou? Se você desde o início não cogita essa possibilidade, você vai percebendo que todas as coisas vão encaixando e o trem vai dando certo. Então, assim, primeiro que esse negócio de separação de bens é... Agora, durante o casamento, meu, ela ganha mais do que ele ganha mais do que ela, um é gastador, outro não é gastador, não importa. Tá? Não importa. Não pode existir... Agora eu tô falando com você, eu tô te falando de experiência minha e de outros casais, tá? Que dão certo. Para de olhar para casal que dá errado. Experiência de casal que dá certo. Isso, não gente, separe olha dinheiro. Dinheiro tem que ser um. Vocês são um, então o dinheiro é um. Sacou? Tem esse negócio de um monte de conta. Que pra gente é fácil, porque a gente trabalha junto, o dinheiro vem do mesmo lugar. Porque eu também tenho meus dinheirinhos aqui de fora, gente. Eu ganho dinheiro com Instagram, eu ganho dinheiro com design gráfico. Quem não sabe, eu sou designer. E vem uns dinheirinhos de fora também. Mas, cara, quando eu mando boleto para cliente, o cliente paga, cai na mesma conta, é tudo na mesma conta. A gente não tem essa... Eu nem sei, pra te falar a verdade, quanto que eu contribuo por mês, mas, tipo, é tudo nosso. E para gastar também, agora, a gente gasta e pronto. Exatamente. Todo mundo tem liberdade de gastar, todo mundo tem consciência, não é isso? Agora, velho, não dá certo. Deixa eu te falar uma parada. Que, na verdade, é o grande defeito. Não vamos, o ter contas divididas, ter dinheiro separado, é a causa. Não é a causa, é o sintoma. É um sintoma de um problema maior. Qual que é esse problema? Que várias outras coisas que nós vamos falar aqui são sintomas de um problema maior. O problema é a falta de intimidade. E preste atenção nisso. Intimidade. Você acha que você tem intimidade com o seu marido. Agora eu vou te perguntar... E você vai pensar se você realmente tem intimidade. Na real, existe interação e intimidade. Então vamos lá. Se você discorda do seu marido de alguma coisa, qualquer assunto que seja, você tem liberdade de sentar com ele e conversar numa boa? Eu tenho. Vocês têm liberdade? Se você não tem liberdade, se existem tabus, assuntos polêmicos, não, aquilo ali eu não posso falar, porque senão ele vai brigar, ela vai brigar, um vai dar chilique, ou a casa vai cair. Se tem esse tipo de coisa, vocês não estão tendo intimidade suficiente. Vocês estão tendo interação. Isso aqui que a Sil falou. Isso aqui que a Sil, mãe de seis, caraca, falou. Também não entendo essa história de ver o outro pelado e o dinheiro ser de cada um no casamento. É dinheiro separado, é celular com senha que o outro não sabe. É tipo umas coisas, tipo, nada a ver, cara. Mano, eu sei que tem homens aqui, então eu vou falar um negócio. Carol tem a senha do meu celular, ela pega a hora que ela quiser. Se ela quiser pegar, não tem esse negócio, não, ela pegou, você está desconfiando de mim? Eu não vou falar isso, velho. Ela tem o direito de pegar. E é justamente porque ela tem o direito de pegar toda hora que ela não fica pegando toda hora. Porque ela sabe que ela pode pegar a qualquer momento. Então, começa a perceber essas coisas. Você tem senha de celular? Vocês têm senha de e-mail um do outro? De rede social? Vocês têm a liberdade de poder entrar num do outro em celular, rede social, sem a pessoa ficar nervosa ou questionando que você está duvidando de mim? Porque estou te falando, a pessoa que entra muito em rede social um do outro, muito no celular um do outro, tem um problema ali tanto quanto o outro que fica incomodado, sacou? É. As duas coisas têm problema ali. Então, assim, vocês têm essa liberdade? Cara, o Caio tem reconhecimento facial no meu celular, eu vi esses dias.
Meu, então assim, de novo, tudo aí, não ter senha do celular, não ter senha da rede social, não poder ter tabu, não poder não falar sobre isso, falar isso aí, ter melindre, isso aí é falta de intimidade. Isso tudo é sintoma de uma causa. A causa é a falta de intimidade. O Então, povo se fala você. que porque faz sexo, né? Ah, a gente transa todo Ah, dia. sexo. Sexo nunca foi intimidade, amigo. Presta atenção. O povo, Sexo ainda não é mais hoje em intimidade, dia, né? não. Que o povo Se faz fosse, todo mundo sexo era com íntimo, qualquer todo um. mundo aí, né, essa surubada aí que acontece aí na vida, entendeu? Presta atenção. Sexo é interação. Intimidade é outra coisa. O que é intimidade? É eu olhar pra Carol, ela me entender pelo olhar. Ela olha pra Não, mim, eu mais do sei que o que ela quer fazer isso. pelo olhar. Mais do que olhar. Ontem, vou contar. Ontem eu falei Ih, pro meu Deus, Caio nem sei. O que descer você o vai lixo. contar? Falei pro Caio descer o lixo. Um dos serviços dele domésticos é descer o lixo. Aí, ontem eu pedi pra ele descer o lixo. Aí hoje o lixo tava na cozinha. Ele não desceu o lixo ontem. Aí eu falei assim, uai, amor, você não desceu o lixo? Aí, não foi isso não, foi, amor. Não, eu confundi as histórias. Ele falou, foi uma outra coisa que ele falou assim. Eu falei, intimidade não é só olhar? Ele falou, né? Intimidade não é só olhar? Aí eu falei assim, é. Aí ele, mas você não olhou pra mim? Eu falei, não, então intimidade não é só olhar. Intimidade é nem precisar olhar pra saber o que o outro tá pensando. Isso que é intimidade. Então, gente, qual que é a parada aqui? É que se você não tá sentindo que seu casamento é desse jeito, não é caso perdido. Por que a gente está te falando isso? É porque você precisa ter mais clareza para começar a observar esses sintomas, entender qual que é a causa, para você começar a tomar ações positivas no seu casamento, para poder começar a consertar isso aí. Isso tem conserto. Entendeu? Você já está casado, isso tem conserto. Tá bom? Não tem solução para a morte. Então vamos lá. Por que vocês estão em lives separadas? É porque eu estou na escola de Muriaé e a Carol está em casa. Tá? E a internet lá de casa também não está muito boa. Se entrar os dois, talvez caia todo mundo. E aí aqui é Que feio. uma contingência. Fechou? Então vamos lá. Separação de bens, separação de dinheiro, senhas de redes sociais, senha de celular. Eu sei que a maioria aqui, a maioria tem isso, tem esse problema e não sente que isso é um problema. Então deixa eu te contar uma coisa nova. Você casou, você é uma só carne, você é uma unidade com a sua esposa. Então vocês têm que ter isso, tá? E vou te falar também, tá? Porque nem todo mundo tem a força necessária, tem a força de vontade necessária. Quando você expõe todas essas coisas, você deixa livre, você tem essa liberdade com isso, você elimina. Isso é uma decisão que elimina oportunidades de fazer o que é errado. Sacou? Você pegou esse código aí, não pegou? Então, assim, se vocês têm tudo sem um do outro, tal, você começa a podar essas arestas, essas chances, esses mole aí. Entendeu? Outra coisa. Homens estão me ouvindo aqui. Mano, se você tem ainda amizadezinha, eu não falei que ia ser fácil essa live. Eu não tô nem aí se tiver 70 pessoas e cair pra 20. Eu vou falar o que tiver que falar, tá? Vai ser porrada na cara o tempo todo. Então, assim, homem, você ainda tem aquelas amizadezinhas, daqueles cara babaquinha, que só fala de pegação, de mulher, de bebedeira, de saição, e você começa a se sentir constrangido porque você não consegue ficar saindo toda hora que sua mulher não deixa. Fala, velho, você tem que crescer, deixa de ser um bebezão. Quando você casa, mas aí minhas amizades vão mudar, mas é claro que vão mudar. Depois que você sai da escola, você acha que você vai o quê? Se você ainda continua andando com os mesmos amigos de escola, você tem uma coisa errada com você. Se todos eles são de escola, tem uma coisa errada com você. Você não cresceu. Porque na escola você é obrigado a andar com aquelas pessoas. Você não tem muita consciência da vida. Depois que você amadurece, você entende de propósito, do que você gosta, coisas mais profundas. Então você começa a achar pessoas que têm mais a ver com o seu jeito. Deixa Se eu você falar ainda uma está do coisa. mesmo jeito... Oi? Deixa eu falar uma coisa. Em tempos de Big Brother, né, que tá rolando aí o pessoal falando mal de uma menina lá que tem um cabelão loiro, uma que é meio hipzinha lá, que tá namorando o hipzinho lá, o loirinho. Aí eu vi na internet aqui falando que, ela trocou as amizades por causa do cara. Assim, né, de Big Brother, vamos só usar o Big Brother como uma
uma ponte para fazer esse link aqui. Quando você começa a ter um relacionamento legal, top, com um cara, eu acho que é válido sim que vocês deem uma focada no relacionamento. Não abandonar as amizades. Mas será que do outro lado, se você começa a namorar um cara e ele continua dando mais moral pra amizade dele, pras amizades dele, mais valor à opinião dos amigos, você vai gostar? Então aí é outra construção que você tem que fazer da intimidade de vocês para esse relacionamento dar certo. Porque a partir do momento que você resolve olhar para esse relacionamento com olhos de quem quer casar, né, que deve ser o objetivo do namoro, que antes de namorar você tem que analisar se aquele cara ali vai valer um casamento, porque senão você nem perde tempo, né? Então você tem que começar a construir a sua intimidade a partir daí. Porque quando casa, sim, a pessoa mais importante da sua vida vai passar a ser o seu marido e a sua esposa. Acima de pai e mãe, acima de filho, acima de tudo. Aproveita, deixa e vamos falar sobre isso? Acima de filho! Vamos falar sobre isso? Vamos. Meu, eu tenho certeza que na hora que eu falar de filho, então, vai sumir todo mundo da live. Não, agora passou dos limites. Tchum, fechou. Vou falar que é porque a Melissa não nasceu ainda. Vamos falar. Igual no início do nosso casamento. Porque você ainda não tem 5 anos, né? Vamos falar? Vamos falar, então. Vamos começar com os pais, né? Você quer ter um casamento antifrágil, você quer ter casamento estruturado, você quer ter unidade. Você e seu marido, você e sua esposa. Então, você tem que entender que a pessoa mais importante é ela. É o seu cônjuge, tá? Parece óbvio, mas não é óbvio. Porque as pessoas não consideram desse jeito. Elas não levam isso a sério. Quando eu falo a pessoa mais importante, deixa eu te falar uma coisa. Nessa terra, na terra, a sua esposa é a mais importante. Ela é a mais importante. Aí você vai falar, não, mas peraí. E os pais? Meu pai e minha mãe, eles também são importantes. Ei, amigo. O cara falar isso pra você já sai correndo, pelo amor de Deus. Eu não aguento, velho. Eu não aguento. Se para comigo 5 minutos, um marido que ainda tá assim, na aba da saia da mãe, que quer ficar indo demais na casa da mãe. Não tô falando que não tem que cuidar da mãe se estiver doente, não é nada disso. Tô falando que não tem que dar atenção, não. Eu tô falando que se você foca demais seu pai, sua mãe, geralmente um homem foca muito mãe, né? Você foca demais sua mãe, velho, você tá com problema. Se a sua esposa tem problema com sua mãe e tem uma treta qualquer lá e você tá dando atenção demais à sua mãe deixando sua esposa, velho, acorda pra vida. Tem que ficar competindo com sogra. Não existe competição, não existe essa possibilidade. A sua esposa é a principal mulher da sua vida e pronto, acabou. Entendeu? Deixa de ser um retardado, velho. Cresce, você é muito abobado. Eu não aguento homem abobado assim. Homem abobado assim, para 5 minutos conversando comigo, já toma 2 diretas na cara e já acorda. É mesmo. Pois é, eu vou te falar um negócio, isso é um motivo, tá? Isso é um motivo alegado para a separação de muita gente, cara. É a mãe que não se dá bem. Meu, sabe como é que eu fiz no meu casamento? Vou te dar o meu exemplo. No início, minha mãe, a galera não aceitava muito. Vamos falar da minha mãe não aceitava muito. Sabe o que aconteceu? Porque assim, eu entendo o lado dela, que eu também não tive... Amor. Oi? Volto mais? Sua mãe, seus pais são separados. Meus pais são separados, eu entendo o lado dela, né? Meu pai não me criou, então assim, minha mãe teve que me criar junto com os meus avós. Então assim, ela me colocou, e isso aí tá um erro. Olha só, se você tem filho ou tá pretendendo ter filho, anota esse erro, velho, pra você não cometer. Não coloque seu filho acima de tudo. Não coloque seu filho acima de tudo. Você tá estragando o seu casamento e tá estragando a vida dele e das gerações futuras. O relacionamento que ele vai ter. Tá? Eu vou explicar melhor sobre isso aqui na live. Talvez seja a coisa mais polêmica que eu vou falar. Mas eu vou falar. Então, assim, a sua esposa é a mais importante. Seu cônjuge é o mais importante. Tá? Então, se tiver qualquer tipo de disputa, eu não gosto dessa megera. Meu, você já casou? É a mulher que você ama? Sabe o que você vai fazer? E toda vez que eu falar de mulher e tal, se for mulher, você pensa no marido, tá bom? Porque para não ficar me confundindo aqui. Então, assim, você fez isso. Meu, se aconteceu isso, sabe o que você vai fazer? Você vai fincar a sua posição. O que você realmente quer. A sua esposa é mais importante. Então, você mostre que ela tem que respeitar. Mas espera aí, eu moro na casa da minha mãe. Então, você tem que sair da casa da sua mãe. Sai. Você tem que sair, meu. O que você está fazendo aí ainda? É aceitável você ficar, passou por um revés financeiro. Tudo bem.
Aí você precisou e tal, de ajuda. Eu não vou falar assim que você não precisa, porque assim, cada caso é um caso, eu não vou te julgar por isso. Mas ficar muito tempo ali é escolha sua, tá? É comodismo seu, você não está fazendo o que tem que ser feito para honrar a sua casa, para cuidar da sua casa. E se você está dependendo dos seus pais, por algum motivo, depois de casado, você está dando uma brecha para eles se meterem na sua vida, né? Então é o preço que você vai pagar. Não pode ficar chateado se quiser. Exatamente, porque tem gente que fala isso também. A gente recebeu até umas perguntas aí, né, amor? Nesse sentido. Ah, mas eu moro no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe não respeita a minha relação, ou sei lá o quê, ou deseduca meus filhos. Meu, você não tá entendendo. A pergunta tá errada. Quando a pessoa pergunta, cara, o que eu vou fazer porque eu moro no fundo da casa da minha mãe e minha mãe interfere no meu casamento? A pergunta não é... Na verdade, tem uma resposta muito simples. Saia do fundo da casa da sua mãe. Só isso. Não tem, as pessoas complicam as coisas. Deixa eu te falar, o fundo da casa da sua mãe não é o lugar que você tem que ficar morando. Você precisou estar morando em um minuto, por um tempo, mas é muito rápido. É temporário. Tem que ser uma coisa muito rápida. Eu vou te falar, quando eu mudei para Brasília, a gente teve um tempo que morou em Brasília, eu fui para lá e fui para casa da minha sogra e do meu sogro, tá? 30 dias. Sabe quantos dias que eu fiquei lá? Quantos 20. dias, amor? 20 dias. E foram 20 dias trabalhando igual um condenado, trabalhando muito. Só trabalhava naquele trem, não, amor? Só trabalhando muito. E sabe o que eu fazia? Todo minuto que me sobrava era procurando uma casa pra gente comprar, pra alugar, pra fazer um trem. Porque o lugar que a gente tem que ficar, você separou, deixarás pai e mãe e juntos serão uma só carne, é separar, amigo. Deixará. Você põe ali um limite, tem que ter uma linha ali, ó. Não é um dentro da casa do outro, não. Se isso está acontecendo, você tem que tomar a decisão hoje, tá? De eliminar esses sabotadores da sua vida aí e entender o que você realmente quer. Comece entendendo o que você não quer, o que você não deve fazer. Você não deve continuar dentro da casa da sua mãe. Você quer que ela fique interferindo? O meu pai, não. Então você tem que fazer escolha. Você tem que meter marcha nesse trem, você tem que trabalhar. Eu vou te falar um negócio. Eu facilmente iria vender bala no sinal, fazer um monte de coisa. Oi? Quer falar? Ontem foi aniversário do meu pai. Aí eu liguei pra ele, a gente sempre faz FaceTime, né? Aí ele, e aí, como é que tá minha netinha? Não sei o quê. Eu falei, tá aqui. Mostrei a barriga pra ele e tal. Aí ele falou assim, vai ser Melissa mesmo? Aí eu falei, vai, pai. Aí ele, você sabe que eu não gosto desse nome, né? Nome de sandália. Aí eu falei, mas você não tem que gostar de nada não, esse é problema meu. Aí eu falei assim, eu dei pitaco no nome dos seus filhos? Aí ele falou, é verdade, quem tem que gostar é vocês. Tipo assim, é um exemplo bobo, mas ele sabe que o lugar dele é o lugar dele, porque eu acho que os filhos, eu como, né, esposa do Caio, eu tenho que mostrar para os meus pais que aqui dentro da minha casa é a gente. E, tipo assim, na minha família isso funciona perfeitamente bem, tanto pro lado do Caio quanto pro lado da minha família. Ninguém dá pitaco na nossa vida, sabe? E quando eles tentam dar, assim, eles sabem que tipo, opa, passei do limite ali. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem. Se você acha que estão dando pitaco demais na sua vida, controlando demais na sua vida, é porque você não está independente dessas pessoas. As pessoas não estão te respeitando, amigo. Deixa eu te falar uma parada, você quer ganhar respeito? Que é? Pode falar, amor. Você sabe o que é honrar pai e mãe? Gente, depois que eu ouvi isso, como diz o Caio, minha cabeça explodiu. Honrar pai e mãe nessa terra é você prosperar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é ser rico, não sei o que, é ser responsável. Cara, a minha mãe... não dar dor de cabeça pro seu pai ou sua mãe ficar preocupado com você depois que você já é burro velho. Isso é honrar pai e mãe. Eu tenho certeza não é ter que ir 500 vezes na casa da sua mãe para dar atenção para ela e deixar sua esposa de lado, não. Entendeu? Não é toda vez que ela pedir, enjoar lá, você tem que sair correndo. Não é isso. Honrar pai e mãe é você prosperar nessa terra em todas as áreas da sua vida. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. É você não dar trabalho nessa terra, não dar prejuízo para os outros. Você está entendendo? É você tomar conta da sua própria vida, não dar preocupação para os seus pais. É isso aí. Porque tem gente que já tem 50 anos de idade, 40 anos de idade, continua dando dor de cabeça para os pais. Os pais não conseguem dormir à noite preocupado. Se essa pessoa tem juízo, se está resolvendo alguma coisa ou não. Deixa eu te falar, você acha que eu, a Carol, você acha que o pai, mãe, vô e vó, alguém fica preocupado com a gente se a gente realmente está fazendo o que é certo, se não está dando cabeçada na vida? Não estão. Você sabe por que não estão? Porque a gente não dá, a gente já mostrou
com resultado na nossa vida Resultado. que a gente prosperou em todas as áreas da nossa vida. Algumas a gente está precisando prosperar mais, trabalhar mais. A gente mas, procura assim, prosperar em todas as áreas. a gente procura prosperar, tá? Então, assim, a gente saiu de um momento de muitas dívidas, se organizando, de quebrar a cara pra caramba. A gente, de se encontrar, a questão espiritual, né, amor? Que a gente evoluiu muito junto, né? Vou te falar, você quer evoluir, você quer crescer exponencialmente, você casa. Você que ainda não casou, casa, velho. Casamento prospera, é um trem de doido. Pessoa certa. Com a pessoa certa. Se a pessoa tiver alinhamento de alma, de propósito com você, velho, você vai voar. Por quê? Porque, igual a questão de filho, né? O pessoal fala, filho é muito caro. Eu tenho certeza, eu vou te falar, você anota o que eu tô te falando. Eu tenho certeza que eu vou multiplicar por 1000 meu patrimônio depois que eu tiver filho. Porque tem um princípio que chama o seguinte, anota isso aí. Responsabilidade gera crescimento. Puxa, não foge de responsabilidade. Assim como você não tem que fugir de problema, não foge de responsabilidade, não. Responsabilidade, ele chama crescimento, ele gera crescimento, tá? Então, puxa pra você. Quando a gente casou, a gente tinha 21 anos. E a gente casou muito rápido, né? Igual eu falei, foram 3 dias pessoalmente e 3 meses pela internet. Então, assim, quando eu decidi, vou casar, cara, eu não vou falar pra minha mãe se tem comida na minha casa, se não tem. Eu não vou ficar pedindo pra minha mãe me dar as coisas que eu não tenho na minha casa e tal. Tanto que quando a gente foi morar em Brasília, muitos aqui já devem saber, né? Aqui tá cheio de gente que é lá do blog das antigas, um monte de seguidora raiz aqui. Mas, cara, a gente comprou uma casa, 2 casas ao lado da minha mãe. E eu não tinha máquina de lavar, então eu lavava roupa na mão. Eu não podia levar lá pra lavar na casa da minha mãe? Podia, mas eu ia estar o quê? Dependendo dela. E eu não queria isso. Eu queria assumir a minha vida, assumir as minhas responsabilidades, os meus desprazeres. Mas, cara, eu casei, eu não tenho máquina de lavar, eu vou lavar a roupa na mão, entendeu? E foram 9 meses assim. Uma luta danada, tá? Eu que lute, minha filha, porque era difícil, mas... Olha o tamanho do meu marido, as calças jeans dele, minha filha, lavar essas calças jeans na mão, você não sabe o que era aquilo. O pior é que tem gente que acha assim, você lavava na mão, pensa em tanquinho, pensa em tanque. Não tinha nem tanque, não tinha gente, tanque, era numa véio. pia de banheiro desse tamanho. A gente mudou pra uma casinha, não tinha tanque, então a gente conseguiu um dinheirinho, comprou um balde verde, né, amor? Um balde verde que tinha umas ondulações no baldinho verde, aqueles balde bem... Aí a Carol ficava agachada no banheiro, e lavava a mão ali, minhas calças e tal. E eu trabalhava com serviço pesado, suava muito o dia inteiro. Todo dia tinha que lavar aquele trem, né? E nunca reclamou, né, amor? Mas aí o que eu tô falando é isso, que depois que a gente casa, a gente não tem que levar esse tipo de problema pros nossos pais, sabe? Tipo, eles têm que saber que a gente tá dando conta do recado, porque a gente é foda. E a gente tá ali... E vou falar, quanto mais você encara a responsabilidade, encara problema, mais rápido você cresce e prospera. Isso que eu ia falar, e como a gente Isso é uma chave, anota esse código aí, vai. Como a gente cresceu, mais problema acontece, você encara de frente, quanto mais rápido você passa por aquilo e cresce e prospera. Quem foge de problema, quem foge de responsabilidade, quem fica terceirizando a responsabilidade ou apelando papai e mãe ajudar toda hora e tal... não vai avançar. Ou vai demorar muito para avançar. Sacou? E quem que reclamava da vida? Tinha reclamação. A gente não reclamava da vida. Era o que tinha para fazer e aí vamos lá, que massa. Você imagina você trabalhar o dia inteiro, acordar cedinho, aí trabalhar até o final do dia, chegar morto de cansado, aí você todo suado, querendo tomar um banho, não tem água. Não tinha caixa d'água. O banho d'água. já era gelado e não tinha água. Acabava a água dia sim, dia não, porque a gente não tinha caixa d'água. Era água da rua. E era um bairro bairro que faltava água direto, a gente não tinha caixa d'água, então assim, velho, nessa época... Eu tenho aqui no meu feed, depois dá uma descidinha aqui no meu feed, que vocês vão ver a casinha. É uma casinha quadradinha, assim, parecia um caixotinho cinza. O detalhe que na foto tá até atualizado, né, amor? É o cara que a gente vendeu que mandou a foto pra gente. Na época, porque lá tem uma antena da TV por assinatura. Sempre o pessoal, você tinha uma TV por assinatura. Não, não tinha, não. Não tinha nem televisão. Depois, no finalzinho, que a gente comprou a televisão 14 polegadas de tubo, né? Dividido em 24 vezes nas Casas Bahia. Então,
Pode continuar. E a respeito de ajudar os pais. Ajudar os pais se você puder. Se você não estiver tirando da sua família, você deve ajudar os seus pais. Isso aí é muito sério, tá? Porque eu sei que... Eu já vi gente, por exemplo, eu conheço gente que tem grana, mas a pessoa, por exemplo, vou doar parte da minha renda para não sei o que lá. Tem gente que mora de aluguel. Eu conheço um cara que mora de aluguel, ele escreve livro e ele doa renda para crianças carentes. Não tem problema nenhum você doar nada. Você cuidar dos seus pais, dos seus avós, desde que você não tire da sua mesa, da sua casa, tá? Tudo que você vai dar para os outros, isso é um princípio. Você tem que entender a sua família como prioridade. Porque se você não cuida da sua família, você está fazendo graça para os outros. Tá? É isso que você está fazendo, você está fazendo graça. Tem que transbordar. Transbordar é o que... O cara quer fazer... Ele é muito bondoso, faz tudo por todo mundo e não tem nada em casa. Cara, se ele não tem nada em casa, ele tem família, tem mulher, tem filhos, ele está fazendo graça para os outros, ele quer aparecer, é só isso. Tá? Você pode ficar em paz, que é isso aí que eu estou falando. Talvez ele nem saiba disso, tem a ver com ego. Tá? Porque primeiro você coloca na sua casa. Você faz pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você vai ser abundante. Você vai cuidar disso. Essa é a sua responsabilidade. Depois, você vai fazer tão bem feito que você vai começar a transbordar. Tá? Aí você pega aquilo que não tira a comida do seu filho, da sua esposa, e você transborda na vida dos outros. Aí você pode fazer por todo mundo. E eu não sou... eu acho que assim, tem gente... mas meu marido me abandonou, eu preciso dos meus pais, alguma coisa assim. Não tem problema. Só que você não tem que ficar acomodado nessa situação, tá? Porque mesmo uma mulher sozinha ou um homem sozinho, ou a esposa morreu, alguma coisa assim, você dá conta de sair da situação e não ficar dependendo dos outros, tá? Esse tipo de dependência não é uma dependência legal. 99% das vezes não é uma dependência legal. É uma coisa que no final das contas a pessoa vai querer começar a controlar a sua vida e tal, e quem controla a sua vida é você. Você tem que tomar as decisões, tá? Para você ter esse controle, que é seu por direito, que Deus te deu o livre-arbítrio, mandou você comer do suor do seu rosto, ele não mandou você ficar dependendo dos outros, tá? Então, para você exercer esse seu direito de ter o controle da sua vida, você tem que ser independente. Então, você pode estar passando por um revés financeiro, momentâneo, mas você tem que tomar decisões, focar a sua vida para sair dessa situação, tá bom? Assim, a gente não pode ser arrogante de falar assim, ó, eu não vou ter ajuda de ninguém e tal. Lógico, igual a Camila e Neto Moura falou aqui. Eu tenho 2 filhos e foi necessário aceitar a ajuda da minha mãe. Não, tudo bem, a gente tem momentos que a gente precisa de ajuda realmente. Só que aí, às vezes, pode ser, pode não ser também, mas pode ser que isso seja uma brecha para que sua mãe interfira na sua vida, interfira na criação dos seus filhos, por exemplo. E é uma coisa que você vai ter que aceitar, porque você tá dependendo dela, entendeu? Porque não adianta também a pessoa ser arrogante e falar assim, eu não quero que minha sogra, minha mãe não fique tomando conta da minha vida ou dos meus filhos. Meu, se você está dependente dessa pessoa, você vai ter que aceitar. Tá? Como é que você despluga esse trem e você resolve esse problema? Trabalhe, foque em crescer financeiramente para não depender financeiramente dos outros. Entendeu? A hora que você estiver dando conta da sua vida, deixa eu te falar, você tem que pensar, encara você, começa a visualizar você como sendo uma pessoa que está acordando primeiro, na sua família inteira. Você está tendo mais clareza do que todo mundo. Quem acorda primeiro é responsável por acordar os outros. É sua responsabilidade acordar os outros. E não é acordar falando. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. A sua responsabilidade de acordar os outros é transformando a sua vida, prosperando em todas as áreas da sua vida, e a partir daquele momento, todo mundo que está em volta de você vai ser impactado, vai começar a entender o que é mudança, o que é essa mudança, e que essa mudança vai acabar se tornando uma transformação. Porque eu te falo, no início, quando você começa a mudar suas atitudes, ter hábitos diferentes, as pessoas elas não vão levar muita fé em você, porque na maioria das vezes a gente começa as coisas e não termina, não dá conta de terminar as coisas, não termina nenhum livro. Quantos livros você já começou que você não terminou? Pensa aí. Quantas coisas você começou a fazer, negócio que você começou a tocar e não largou para lá? Que você não teve persistência, sacou? Ter persistência é diferente de ser insistente, chato. É você ter perseverança. Amor, acho que a gente tem que voltar a falar de sogra. Tá todo mundo falando de sogra aqui, ó. Pra minha sogra, filho é filho, não tem idade nem vida conjugal.
Vou ser sincerona aqui, tá, gente? Eu vou responder assim na lata as coisas. Seu marido tá sendo infantil e não largou ainda da saia da mãe dele pra deixar ela ter essa autoridade na vida de vocês. A outra aqui, a minha sogra é curiosa, que quer saber de tudo e eu não gosto, quer se meter e não dá. Então, gente, a gente começou a falar aqui, né, do problema que a gente teve no início do nosso casamento pra minha sogra aceitar que o Caio não era mais o filhinho dela. A gente teve um problema mesmo de relacionamento, assim, com ela, né? Porque ele, filho único dela. Ele era tudo na vida dela. E de repente ele sai de casa pra ficar com uma doida que ele conheceu na internet. Compreensivo até, né? Mas foi o que aconteceu. E aí, com o tempo, ele foi mostrando como que ia funcionar o relacionamento, quem que era agora a mulher da vida dele e tal. Continuou honrando a vida dela. Enfim, hoje tá tudo certo. Minha sogra respeita o nosso casamento. Ela sabe os limites que ela tem com a gente. Ela não é uma pessoa que vive enfurnada na minha casa. Ela não aparece sem avisar. Entendeu? Por quê? Porque criamos limites. O filho dela mostrou pra ela que pra gente ter um relacionamento bom, teria que ser respeitado os limites que ele tinha colocado. E ele continuou honrando a vida dela normalmente. E ela tem certeza que ele é um homem responsável, que ele é um homem que cuida da família dele, que ele é um homem que tá dando conta da vida dele de forma correta. Então, hoje ela consegue respeitar a gente numa boa com isso aí. Deixa eu te falar, se a sua sogra ou a sua mãe não está respeitando seu marido, sua esposa, se alguém não está respeitando alguém aí nessa parada, de duas, uma. Ou vocês estão dependentes de alguma coisa, aí você fala, não, mas eu sou independente, mas não está respeitando. Então, é dependente emocionalmente, um dos dois. Por exemplo, se a mãe não está respeitando a esposa, quase fechou aqui, minha bateria está meio baixa aqui. Se a mãe do cara não tá respeitando a esposa, isso é culpa do cara, velho. Você pode ter certeza, o cara não saiu debaixo da aba da saia da mãe, emocionalmente, pelo menos. Se não for financeiramente, emocionalmente. Esse cara tá precisando crescer. Ele é um bebezão que ainda quer ser pegado no colo, entendeu? Então ele precisa crescer. Essa é a chave. Uma brecha muito comum é o casal brigar. Aí vai um correndo pra casa dos pais do outro, né? Tipo, briguei com o Caio e vou lá na casa da minha mãe. Cara, eu acho que se eu brigar com o Caio e correr pra casa da minha mãe, eu acho que minha mãe bate a porta na minha cara e fala assim, vai, volta pra sua casa e vai resolver sua vida com seu marido. Lógico que a gente não tá falando aqui de violência, né, gente? De risco de vida. Estamos falando aqui de casamentos, né, dentro da normalidade. Porque, cara, você tem que resolver a sua vida com seu marido. Você não tem que contar. Pelo amor de Deus, meu povo, não conte seus problemas conjugais nem para seus pais. Peraí, fala de novo isso aí. Isso aí é pra anotar, velho. Porque isso aí é uma coisa que 80, 90% dos casais fazem. É um dos maiores motivos também de contenda no casamento, de separação. É você querer... Vou até complementar, tá, amor? Você falar mal do seu cônjuge para qualquer outra pessoa. Não se porque faz depois isso. Você vai estar lá com ele de novo, gente. Não se faz isso. Isso é um dos maiores erros que você pode cometer. Para os seus pais, aí eles vão ficar olhando torto. Para os outros, para sua amiga. Tem mulher que gosta de contar para amiga. O seu dever é se acertar com seu marido, não é? Você não tem que se acertar com seu marido, mas o dever da sua mãe não é se acertar com seu marido, não. O dever da sua mãe vai ser querer te proteger. Ou então depois vai ficar te achando uma idiota porque você... Mas porque você abriu. Então você não tem que abrir seus problemas para os seus pais. Você não tem que abrir os seus problemas para os seus amigos. Porque você fazendo isso, você vai estar desvalorizando o seu casamento. Você vai estar desvalorizando o seu marido. Você vai estar dando pano para a manga para os outros falarem de você. E depois quem vai ficar mal visto na história é você. Depois você vai se resolver, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar tendo um exército de pessoas falando mal de você, ou do seu marido, ou da sua esposa. E falando, aquilo lá é... Meu, intimidade, você resolve dentro do casamento. Você não envolve outra pessoa. Seu casamento, eles vão ficar falando que você é trouxa, porque ninguém sabe o que se passa dentro da sua casa, entendeu?